Olá, seja bem-vindo ao canal Cassidori Teoria do Esporte. E nesse nosso primeiro vídeo, nesse nosso primeiro episódio, eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso trabalho no YouTube. Então, pessoal, abrindo aqui essa apresentação de slides, aqui eu tenho uma apresentação formal, o meu nome, que é José Cassidori Júnior, eu sou mestre em esporte de alto rendimento e preparação de atletas pela Universidade Estatal Russa de Cultura Física, Esporte, Juventude e Turismo. E o nome desse canal é Teoria do Esporte. Então, Cassidori, que é o meu nome, Teoria do Esporte. Por que eu coloquei esse nome nesse canal? Porque esse canal ele busca discutir algumas questões que são pertinentes à preparação de atletas, né? É um canal que fala sobre treinamento esportivo, algumas disciplinas científicas tradicionais que todo treinador, todo preparador físico estuda, né? Fisiologia, bioquímica, entre outras coisas. A motivação para eu criar o canal com esse nome, né? Teoria do Esporte, ela vem desse livro aqui, tá? Do professor Liv Pavlovich Matviev, que é um grande especialista que tem reconhecimento mundial, é aquele cara que fundamentou a teoria da periodização, né, um cientista russo. E o nome desse livro, né, o título dele aqui em russo, né, tá escrito Obshaya Teoria Sporta i Ее Prikladny Aspekt, que significa teoria geral do esporte e seus aspectos aplicáveis. Bom, pessoal, a teoria do esporte, ela é uma disciplina científica que foi criada nos anos 80, no início dos anos 80, literalmente em 1980, o professor Matviev criou a disciplina Teoria do Esporte dentro da Universidade de Moscou. Universidade essa que eu tive o prazer de fazer o meu curso de mestrado, certo? Então, nesse primeiro vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria do esporte para a gente entender toda a nossa lógica de discussão de conteúdos aqui no YouTube, certo? Então, vou abrir aqui um segundo slide aqui na nossa apresentação e vou trazer aqui um pequeno contexto histórico, uma fala rápida, só para a gente entender como é que funciona essa questão da teoria do esporte. Então, toda a ciência, e eu vou dizer assim, todo o desenvolvimento histórico da filosofia e da ciência, ela parte de uma premissa que envolve tanto a integração quanto a diferenciação de áreas, teorias e disciplinas. Então, se lá no início, lá no tempo ainda da Grécia Antiga, nós tínhamos a filosofia, que era uma área extremamente abrangente, extremamente generalizadora do conhecimento, naquela época as pessoas já começaram a perceber que se você quisesse ter um conhecimento mais aprofundado, você tinha que se dedicar mais a certos ramos do conhecimento. E a partir disso, essa filosofia inicialmente começou a ser diferenciada em disciplinas já de caráter científico e mais específicas, como, por exemplo, a física, estudando a natureza, a biologia, estudando a vida, a matemática, enfim, né? Você começou a ter essa diferenciação. Porém, a diferenciação ela tem uma grande vantagem, que é o aprofundamento do conhecimento em determinada área, porém, ao mesmo tempo, ela tem as suas falhas. Existem objetos de estudo de natureza complexa, como é o caso do próprio fenômeno esporte. O fenômeno sociocultural esporte, ele é complexo. Você não consegue estudar, ou pelo menos entender a fundo, a essência do esporte a partir, por exemplo, de um olhar puramente fisiológico, de um olhar puramente bioquímico ou biomecânico, ou até mesmo puramente filosófico. Você tem que ter ali uma integração, ou seja, você tem que extrapolar conhecimento de diferentes disciplinas, de diferentes ramos da ciência, para formar uma nova teoria, ou seja, uma nova disciplina científica para estudar esse objeto de estudo tão complexo, que no caso é o esporte e o atleta. Né? Então, para a gente conseguir ter esse entendimento, no caso, o Matviev criou essa disciplina científica lá nos anos 80. E é claro que ela passa por uma série de etapas. Né? Então, lá no início do século XX ainda, a gente já tinha a fundamentação da educação física, com base em fundamentos de teorias e disciplinas científicas do ramo pedagógico, do ramo natural das ciências, do ramo filosófico-social e assim sucessivamente. Posteriormente, esses conhecimentos evoluíram para formar uma nova teoria, que é aquilo que nós chamamos de teoria do treinamento esportivo. Já ali entre os anos 40 e 70,
do século XX. E a partir ali dos anos 80, mais ou menos, a gente chegou na teoria do esporte, que poderíamos entender como um ramo generalizador do conhecimento que busca explicar a essência do esporte, no caso ali a concepção de esporte, para que serve o esporte na sociedade, né? Qual que é a utilidade desse fenômeno, e no núcleo dessa teoria, ou seja, na parte mais fundamental, na parte mais estável, na parte onde você tem conhecimentos mais aprofundados e elaborados, você tem ali todo o conteúdo relacionado à preparação esportiva, certo? Então, teoria do esporte ela tem essa abrangência. E avançando aqui nessa nossa apresentação de slides, eu trago aqui a problemática estudada pela teoria do esporte. No caso, existem 3 grupos de problemas principais que a teoria do esporte estuda. São eles: a concepção sobre a essência do esporte, ou seja, conceito e definição, entender o que é esporte, entender a função social do esporte, como nós podemos entender toda essa natureza, por exemplo, comercial que existe hoje dentro do esporte profissional, no sistema de preparação do atleta e assim sucessivamente. Temos também a teoria das competições esportivas, que é um conteúdo extremamente importante. Afinal de contas, por muito tempo, os especialistas buscaram entender muito a fundo o treinamento esportivo. E o treinamento esportivo, como o próprio nome diz, ele está estudando o treinamento, ou seja, é um processo pedagógico especializado que utiliza o exercício físico para resolver as tarefas da preparação do atleta. Então, se o treinamento esportivo está estudando coisas como, por exemplo, o exercício, que é o meio, no caso, os métodos, que é a forma como você aplica esse exercício, a intensidade, a pausa, o descanso, enquanto o treinamento esportivo está preocupado com essas questões, a teoria das competições esportivas ela tem um papel importante. Por quê? Porque ela vai desvendar a natureza da atividade competitiva. Ou seja, o que o atleta ele tem que apresentar em uma competição para conseguir, por exemplo, o resultado de primeiro lugar, para que ele consiga, por exemplo, quebrar um recorde pessoal ou um recorde mundial ou coisa do tipo. Então, para que você entenda corretamente a aplicação do treinamento esportivo em cada caso concreto de cada atleta, você precisa, obviamente, entender quais são as particularidades da competição esportiva, qual é o modelo da atividade competitiva. Enfim, teoria das competições esportivas ela vai estudar diversas questões, desde a classificação das competições no sistema de preparação, critério para determinar o que é uma competição oficial e o que não é uma competição oficial, quais são as competições de maior prestígio, as competições de segundo escalão e assim sucessivamente. E o treinamento esportivo, como nós até mesmo já pincelamos aqui, estuda ali principalmente o exercício físico. E esse casamento desses 3 problemas, né, entendendo o treinamento, entendendo a problemática da competição e entendendo a problemática do esporte, é que a gente consegue ter uma visão um tanto quanto mais abrangente desse fenômeno sociocultural tão complexo que é o esporte e o atleta, certo? Então, avançando aqui mais um pouquinho, vamos falar de algumas abordagens metodológicas, científico e filosóficas de construção do conhecimento na teoria do esporte. Então, pessoal, quando a gente vai estudar esporte, a gente percebe claramente que não dá para você entender o esporte pelo prisma de uma única área. Não dá para você entender o esporte com estudos relacionados, por exemplo, à saúde e qualidade de vida. São conhecimentos absolutamente distintos. Mas como que eu posso, por exemplo, estar utilizando informações que provêm lá dos livros de fisiologia do exercício, de bioquímica, de filosofia, de psicologia? Como que eu posso utilizar esses conhecimentos? Como que eu posso extrapolar essas informações para utilizá-las de forma objetiva dentro daquilo que nós chamamos de teoria do esporte? Então, existem aí 4 abordagens fundamentais que são destacadas dentro da teoria do esporte. São elas: abordagem taxonômica, abordagem sistêmica, materialismo histórico dialético e modelagem teórica. A abordagem taxonômica, ela provém, ela tem um nascimento dentro da biologia e o objetivo dessa abordagem é trabalhar na classificação com base em critérios de similaridades, ou seja, a criação de certos táxons, de certos grupos. Por exemplo, dentro da teoria do esporte, nós podemos classificar as modalidades esportivas.
Existem modalidades esportivas cíclicas de velocidade. Por exemplo, corrida de 100 metros rasos, patinação de velocidade, prova de 500 metros. Você tem a prova de 50 metros de natação. São esportes cíclicos porque os ciclos de movimento se repetem e são feitos sempre em alta intensidade, em alta velocidade, onde o tempo é um critério objetivo na determinação do resultado. Ou seja, são modalidades que muito se parecem. O tempo de reação na largada é importante, a aceleração inicial, a velocidade máxima atingida, a velocidade que se perde ali um pouquinho antes do finish. Então, são modalidades que possuem certas semelhanças. Da mesma forma, nós podemos ainda classificar as modalidades como, por exemplo, de força e velocidade, lutas esportivas, jogos esportivos, entre outras, porque existem semelhanças nos critérios de determinação do resultado. Modalidades, por exemplo, de coordenação complexa, ginástica artística, rítmica, nado sincronizado, que agora se chama nado artístico, patinação artística. Essas modalidades, por exemplo, elas já envolvem a apresentação, elas analisam a beleza dos movimentos por critérios subjetivos. Geralmente, elas podem envolver coreografias. Então, percebam que existem semelhanças. Então, a abordagem taxonômica, ela classifica por grupos. Isso pode ser aplicado a modalidades esportivas, isso pode ser aplicado a meios de treinamento, a classificação de exercício. Por exemplo, dentro de um critério anatômico, nós podemos classificar os exercícios como exercícios de membros superiores, exercícios de membros inferiores, exercícios para o tronco. Por critérios de zona de intensidade, no caso, critérios fisiológicos, nós podemos classificar os exercícios como exercícios preferencialmente aeróbios, exercícios mistos, preferencialmente glicolíticos, preferencialmente aláticos. Nós podemos classificar por critérios biomecânicos, exercícios cíclicos e acíclicos, e assim sucessivamente. Então, a abordagem taxonômica, ela tem essa função de classificar por grupos para que você crie conceitos e termos que facilitem essa função comunicativa da teoria. Ou seja, para que certos conceitos sejam criados, para que facilite a comunicação entre especialistas, entre os treinadores, para que as discussões possam ser feitas, certo? Para que exista um entendimento em comum. Então, a abordagem taxonômica ela tem essa função. Já a abordagem sistêmica, ela já tem uma outra forma de estruturar o pensamento. A abordagem sistêmica ela leva em consideração o paradoxo da integridade. O que seria esse paradoxo da integridade? Diríamos que o todo ele não pode ser refletido pelas partes. Ou seja, o todo ele é mais bem explicado por aquilo que as suas partes, individualmente, não revelam. Lembra que eu tinha dado o exemplo? Será que eu consigo explicar o esporte somente pelo prisma da fisiologia? Ou somente pelo prisma da biomecânica? Ou somente pelo prisma da psicologia ou da filosofia? É claro que não. Se eu quiser entender o esporte a fundo, eu preciso extrapolar um pouco de conhecimento de cada uma dessas áreas. Nenhum treinador será um bioquímico, propriamente dito. É claro que ele terá que ter alguns conhecimentos da bioquímica, que são extremamente pertinentes e imprescindíveis para a prática do treinamento. Porém, um treinador, ele não é um bioquímico, não é uma pessoa que sabe tudo sobre a bioquímica, até porque se ele se dedicasse somente à bioquímica, ele não entenderia uma série de outras questões muito complexas que existem dentro do esporte. Então, a abordagem sistêmica ela defende o quê? Que você extrapola informações de diferentes disciplinas vizinhas, disciplinas tradicionais, do ramo natural, do ramo filosófico-social, do ramo pedagógico, conhecimento a respeito da própria modalidade esportiva, para você criar uma nova teoria, um novo conjunto de conhecimentos, uma nova área de estudo, certo? Então, a abordagem sistêmica, ela prevê justamente isso. Você não pode explicar o esporte pelo prisma de um único ponto de vista. Temos o materialismo histórico dialético. Quem que é o materialismo histórico dialético? O que é essa abordagem, principalmente filosófica, que é marxista, defende? Lembrando, tá, pessoal? Essa é uma abordagem marxista, mas ela não é aplicada ao contexto social aqui. Tá? Aqui a gente está falando sobre o contexto de ciência. Então, dentro da ciência, o materialismo histórico dialético defende o quê? Primeiramente, você utiliza a dialética como uma ferramenta para você conseguir encontrar o que seria aí basicamente
a materialidade dos fatos, um recorte da realidade. Então vamos entender da seguinte forma, né? Eu vou trazer aqui um exemplo prático para ficar um pouco mais fácil. Pense que dialética lembra diálogo. E esse diálogo ele é construído em 3 partes. Primeiro nós temos uma tese, em segundo nós temos uma antítese, que seria uma contra-argumentação frente a essa tese, e em terceiro nós temos uma síntese, que seria como se fosse uma nova tese, considerando aquilo que foi discutido na antítese. Vamos entender dessa forma. Então, pense lá que, por exemplo, eu faço aqui no meu laboratório um experimento estudando as particularidades da força muscular para a melhora do desempenho do salto vertical. Eu faço uma série de experimentos, crio hipóteses, tento refutar essas hipóteses ou confirmar essas hipóteses dentro desse experimento e eu vou publicar esses dados. E conforme esses dados são publicados, né, a comunidade científica como um todo tem acesso a essas informações e pesquisadores do mundo inteiro, a partir ali do critério de falseabilidade da ciência, tentam aplicar também isso que eu trouxe ali no meu artigo, no meu estudo. E conforme outras pessoas vão realizando novos experimentos, às vezes os dados coletados são pouco diferentes, revelam novos conhecimentos ou outras particularidades que o meu estudo não considerou e assim sucessivamente, criando uma espécie de antítese. O que essa antítese ela quer dizer? Quer dizer que o meu trabalho originalmente ele esteja errado? É claro que não. Mas às vezes essa antítese ela pode me mostrar que talvez o meu pensamento, talvez o meu entendimento sobre o meu objeto de estudo, que nesse caso são as particularidades do treinamento de força no salto vertical, ele não esteja completo, ele ainda não seja um recorte realmente da realidade, do que é aquilo que é o objetivo da ciência. Então, com base naquela antítese, com base no conjunto de informações que eu vou pegando de outros estudos, de outras literaturas, eu consigo ter uma visão mais abrangente e criar uma síntese, ou seja, um novo nível de entendimento do meu objeto de estudo. E a partir dessa síntese, aí eu vou dizer que eu tenho um pequeno recorte da realidade. Eu vou dizer que eu atingi a materialidade. E quando eu tenho essa materialidade, aí entra um outro problema aqui muito interessante, né, que o materialismo histórico dialético defende, que é esse novo conjunto de conhecimentos, essa nova síntese, esse novo entendimento, ele vai passar pelo princípio da contradição. Porque se até então eu não tinha essa síntese, quer dizer que essa síntese ela nunca foi testada na prática. Então, quando eu pego aqueles novos conhecimentos a respeito das particularidades do treinamento de força, no desempenho do salto vertical, e começo a aplicar isso num sistema de preparação de um atleta, dentro de uma periodização, dentro do processo de treinamento, eu começo a ver realmente o que está acontecendo com os meus atletas. E a partir disso, essa nova síntese ela vai passando gradualmente pelo princípio da contradição. Novos problemas vão surgindo com essa aplicação inédita. Sendo assim, esse conceito ele tem que passar, obviamente, por pequenas reformas. Ou seja, não existe conhecimento em ciência, considerando a lógica do materialismo histórico dialético, que seja estável, que seja imutável, que seja engessado. Todo o conhecimento, todos os conceitos, eles vão passando por um processo de evolução natural, certo? Então, o materialismo histórico dialético, ele defende que os conceitos não são estáveis. E, por fim, mas não menos importante, nós temos a modelagem teórica. Modelagem envolve o estudo e, no caso ali, a criação de novos modelos. O que seria modelo em ciência? Modelo é uma representação teórica análoga ao objeto de estudo que é reproduzido de forma simplificada no contexto da realidade. Ou seja, o modelo ele é um exemplo do que é o original, só que sem ser o original. E eu posso estar estudando esse exemplo fora do meu objeto de estudo para compreender as particularidades do meu objeto de estudo. Por exemplo, quando você abre um livro de treinamento esportivo e vê lá uma imagem que tem um gráfico mostrando a periodização de um atleta. Você não está presente ali no campo, na pista, na quadra, mas só de olhar aquele gráfico, pelas informações que você tem na legenda, você consegue imaginar. É como se você conseguisse visualizar o que está sendo feito na prática sem estar na prática. Ou seja, você está olhando para o modelo para entender o original. E os modelos em ciência eles se aplicam aos montes, né? Quando você abre um livro de fisiologia, por exemplo, tem lá um desenho de uma fibra muscular. Aquele desenho,
como a gente disse, né, é um desenho, ele é um modelo, ele é uma representação teórica análoga à fibra muscular real, só que ele é reproduzido no contexto da nossa realidade de uma forma simplificada. Por que no contexto da nossa realidade? Ninguém consegue enxergar a olho nu uma fibra muscular, mas no livro você consegue, porque ela está ampliada. Ela está ali sendo reproduzida de uma forma simplificada, pintada, né, com várias setinhas, indicando ali o nome de cada estrutura, entre outras coisas. Então isso são modelos. Uma das funções da ciência é construir modelos que nos ajudem a especificar e entender melhor o nosso objeto de estudo. Então, dentro da teoria do esporte, você resolve 3 problemas. Criação da concepção da essência do esporte, a teoria da atividade competitiva, no caso, a teoria das competições esportivas, e a teoria do treinamento esportivo. Mas para você resolver esses 3 problemas, para você construir conhecimentos que estejam relacionados com esses 3 problemas, você deve utilizar 4 abordagens. A abordagem taxonômica, que busca classificar, no caso ali, diversos conceitos e termos. Você tem a abordagem sistêmica, que faz com que você tenha essa visão que não pode, como que eu posso dizer assim, que não pode ser gerada a partir de uma única área ou a partir de uma única disciplina, né? Você tem que ter uma visão mais abrangente. Você tem o materialismo histórico dialético, que defende que o conceito não é estável, ou seja, com o passar do tempo as coisas mudam, as coisas evoluem. E você tem a modelagem teórica. Dentro da teoria do esporte existem diversos tipos de modelo, que não é o nosso objetivo para agora, né? Para esse primeiro vídeo, que a gente só está apresentando o que seria aí esse conteúdo, certo? E avançando aqui, né, para talvez aqui o nosso último slide, eu tenho aqui uma imagem bem interessante, tá? Que está nesse artigo, que infelizmente também está na língua russa, mas é um artigo de um cientista muito influente, que é o professor Platonov, né? Ele tem até um livro traduzido para a língua portuguesa, chamado Tratado Geral de Treinamento Esportivo. E eu gosto muito porque o Platonov ele traz essa figura aqui nesse artigo em alguns livros, né? E nessa figura, né, que eu fiz aqui a tradução dela, ele explica que a teoria da periodização ela tem uma parte central, que a gente chama de núcleo da teoria, que é aquela parte onde você tem os conhecimentos relacionados com todo o processo de treinamento, de preparação. E aqui você tem, no caso, concepções, leis, princípios, conceitos, terminologia. Aqui nós temos conceitos relativamente estáveis. O que a gente quer dizer com relativamente estáveis? Não é que são conceitos que estejam já definidos e fechados, não é isso. Mas que são conceitos que já são tão bem fundamentados na nossa prática que a gente já não vê tantas mudanças radicais acontecendo nesses conceitos. Ao passo que a teoria da periodização, além dela ter, a teoria do esporte, né? Não a teoria da periodização, me perdoem. A teoria do esporte, além dela ter essa parte central, ela tem uma parte periférica. Nessa parte periférica estão, aqui sim, as disciplinas vizinhas. O estudo da biomecânica, da fisiologia, bioquímica, anatomia, histologia, genética, medicina, psicologia, antropologia, pedagogia. Aí nós temos algumas teorias que já são fruto de integração de ciências. Teoria da adaptação, para explicar a resposta do organismo frente à carga de treino. Teoria da cibernética, para você aprender a gerir o estado de objetos de elevada complexidade. Teoria dos sistemas funcionais, abordagem sistêmica, teoria da complexidade, enfim. Existem diversas teorias, disciplinas e até mesmo aqui teoria relacionada com as modalidades esportivas, certo? E a partir dessa parte mais periférica da teoria do esporte, nessa parte periférica, aqui sim, os conceitos estão mudando a todo vapor. Todo dia sai informação nova de bioquímica, de biologia, de fisiologia, enfim, todo dia isso está mudando. Porém, aquilo que pode ser transferido diretamente para a prática do treinamento esportivo já é algo que tem que passar por um processo de seleção. Então, da mesma forma que hoje sai lá um artigo explicando sobre treinamento intervalado de alta intensidade, utilizando ali como amostra do estudo estudantes de educação física. Qual que é a chance que nós temos de esse estudo, no caso, aquilo que foi discutido, ter um reflexo direto na preparação de um atleta? Não é uma chance tão grande assim. Então, tudo o que sai aqui na parte periférica da teoria do esporte, no caso, nas disciplinas tradicionais, deve passar por um processo natural de amadurecimento para que aquilo seja inserido na parte central da concepção da teoria do esporte. Né? Então, lembra lá, por exemplo,
da dialética que eu tinha explicado, né, do materialismo histórico dialético. Então você tem o conteúdo que é criado, depois você vai ter que replicar aquele conteúdo, haverá uma intensa discussão, aquilo vai evoluir um pouco mais, daí vai surgir uma nova síntese, um novo nível de conhecimento, aquilo vai ser aplicado à teoria, vai passar pelo princípio da contradição. Então, conforme esse conteúdo que emerge ali da parte periférica, ele vai amadurecendo, ele vai ganhando significado e ele vai gradualmente sendo inserido à parte central da teoria do esporte, certo? Então, pessoal, para a gente finalizar aqui nesse primeiro vídeo nosso, qual que é a diferença fundamental aí das escolas do leste europeu e do ocidente no que concerne ao estudo do esporte, né? Quando a gente fala da teoria do esporte, que é o nome desse canal, nós temos o quê? Uma ciência, uma disciplina científica que busca integrar conhecimento de diversas áreas por meio da extrapolação para criar uma nova disciplina que busca entender a complexidade envolvida no esporte e na preparação de atletas. Quando a gente já pega a escola ocidental, né, que é muito mais tradicional nas nossas universidades, nós temos o quê? Um estudo mais aprofundado no processo de diferenciação. Então é muito comum que dentro do Ocidente, por exemplo, dentro da nossa escola, nós possamos encontrar grandes fisiologistas, grandes bioquímicos, grandes biomecânicos, pessoas que têm um profundo poder de reflexão dentro daquelas áreas em concreto, ou seja, um conhecimento muito mais profundo, porém que não consegue explicar essa natureza multifacetada de um objeto tão complexo de estudo como é o caso do esporte, do atleta e do processo de preparação. Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo desse canal que vai tentar basicamente aí entender essas problemáticas tão complexas que envolvem a preparação de atletas, certo? Então, pessoal, obrigado para você que ficou até o fim aí dessa minha fala prolongada e até a próxima.